Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro, e se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. Que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão, para um debate em alto nível, como a gente sempre propõe aqui no nosso canal. Então vamos embora? Vamos juntos, porque a renovação ainda não aconteceu. A automática vai acontecer. Só que o Vasco não quer fazer essa pressão para cima do Léo Jardim. Nesta semana, a Força Jovem emitiu uma nota oficial reclamando publicamente da postura do goleiro via o seu empresário Paulo Pitombeira. Aliás, é muito bom a gente deixar claro uma coisa, torcedor. O jogador não é enganado na negociação, ele sabe de todos os passos do seu empresário. Não há nenhum jogador ingênuo. O empresário recebeu 4 propostas. Puxa, eu não sabia. Mentira. Isso é mentira. Se há essa relação mentirosa entre cliente e empresário, tem algo muito errado. Então, o Léo Jardim sabe de todos os passos que estão sendo dados pelo Paulo Pitombeira e concorda com ele, o que é legítimo e é do jogo. Ele tem um salário hoje que não é dos mais altos do Vasco da Gama, é dos principais jogadores do Vasco da Gama e quer ser valorizado. Ok, tudo isso é do jogo. Agora, o empregador, que é o Vasco, tem o seu limite financeiro, o seu teto, para o empregado, que é o Léo Jardim. 4 propostas já foram feitas. Valores subiram, tempo de contrato também. Tudo para que o Vasco não use a prerrogativa que ele tem, que é fazer a renovação automática quando ele completar 50% dos jogos da temporada. Em mais 2 jogos ele completa isso. Como diz meu amigo João Guilherme, um abraço, João, a necessidade desse imbróglio? 4 anos foi o máximo que o Vasco ofereceu ao Léo Jardim de renovação. 26, 27, 28 e 29. O salário chega perto da casa de R$1 milhão. Tá pouco? Mas eu, Léo Jardim, quero 1,5 milhão, quero 2, quero 15, quero 30. Ok.
então a negociação vai parar. Só que ao parar a negociação, e talvez mal orientado pelo seu empresário Paulo Pitombeira, que tem outros negócios com o Vasco da Gama, dentre eles o João Vitor, ele está esticando a corda, esticando e gerando uma animosidade com o torcedor. Porque o torcedor está olhando e fala assim, caramba, o Vasco não está nadando em dinheiro. Faz uma proposta, milionária, justa pelo que ele entrega em campo. Tempo de contrato lá em cima. E ele quer cada vez mais, nunca está bom, nunca está satisfeito. O torcedor faz a leitura de que a goela está muito larga. O pedido está gigante. Então assim, torcedor, será que esse limite tem que ser ultrapassado? Não creio. Principalmente pelo momento do Vasco. Ah, mas o Payet vai embora. Pega o salário do Payet e dá para o Léo Jardim. Beleza. Você que pensa assim, eu vou concordar, mas vou te lembrar o seguinte. Esse salário poderia ser utilizado para pagar um meia, que resolveria, que não é o caso do Payet. Pensa. Voltando a falar do Léo Jardim, na verdade, você não pega o salário do Payet e joga para ele. Você aumenta em 50% os vencimentos atuais. Então você vai tirar 50% do Payet, né, numa conta rápida. Só que o Vasco está fazendo uma conta ampla. Redução salarial passa pelas saídas do Capasso, do Souza, do Payet, de mais 2 ou 3 jogadores que devem sair nessa janela, emprestados ou em definitivo. Então, assim, o Vasco está olhando o mercado como um todo. Chega no seu limite e, acho eu, na minha avaliação, é um limite bem razoável e de ótimo tamanho para o Léo Jardim. Porque eu desafio você, torcedor, a mostrar para mim que tem algum goleiro que ganhe mais de R$1 milhão. E aí me diga onde é que ele está jogando, a performance dele. Claro que o Léo Jardim pode dizer assim, tá bom, Fábio, concordo com tudo que você está falando, mas eu quero sair para ganhar títulos em outros clubes. O Vasco não me possibilita ganhar títulos. Legal, Léo, sem problemas. Só faz o seguinte, cumpre o que você assinou. Se tem um contrato em que você atuando 50% das partidas em 2025, e se você firmou em 2023, confiando no seu potencial, você o fez e a renovação automática está sacramentada, tem uma multa. É só pagar a multa. 10, 15, 20, 30 milhões de euros e você vai embora. Não tem nenhum problema. Daniel Fusato vem pro gol. Simples assim. Agora, o que não dá é para essa corda ficar sendo esticada. Faz parte da negociação, só que a gente está falando de 6 para 7 meses de negociação. Sabe qual é a impressão que passa? É que você, via seu empresário, está fazendo uma proposta para o Vasco não aceitar. E depois vir a público e dizer assim, olha, o Vasco é que não aceitou minha proposta. Claro, não tem como pagar para você e para nenhum outro goleiro 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, qualquer valor acima de 1 milhão. Que eu acho já que o Vasco está chegando no limite do limite. Pelo endividamento que tem, por estar numa recuperação judicial, talvez alguns profissionais do futebol passem por cima do razoável. O salário de R$1 milhão significa 12 milhões por ano. Mais premiação, mais bônus. Em 4 anos de contrato, o cara fatura 50 milhões de reais. Tá pouco isso? Bom, eu acho que eu já não sei mais das coisas. Já, sei lá, os valores estão muito exorbitantes. Fala, família vascaína! Aqui é o seu canal Sou Mais Vasco News, trazendo as últimas notícias do nosso gigante da colina. Se liga só nas novidades quentinhas que separei para vocês. O mercado tá bombando em São Januário. O Vasco recebeu a oferta de mais um jovem talento argentino, Javier Ruiz, meio-campista de apenas 20 anos do Independiente. Atualmente emprestado ao Barracas Central, o garoto vem chamando a atenção de vários clubes brasileiros. O departamento de futebol do Vascão vai avaliar o perfil técnico e os custos da negociação nos próximos dias. E falando em reforços, vocês lembram do Vitor Sá? Pois é, aquele mesmo que foi especulado no Vasco no início do ano. Em entrevista exclusiva, o atacante revelou que o Krasnodar pode abrir negociações nesta janela. O jogador demonstrou interesse em voltar ao Brasil, principalmente pela saudade do filho que mora no Rio de Janeiro.
Com contrato até 2026, Vitor Sá está disposto a ouvir propostas. Mas a grande notícia do dia é a volta de um filho da casa. Riquelme está reintegrado ao elenco principal a pedido do próprio Fernando Diniz. O lateral de 22 anos já participou dos últimos 2 treinos com o grupo e está sendo observado de perto pela comissão técnica. Vale lembrar que na primeira passagem de Diniz pelo Vasco, em 2021, Riquelme era considerado xodó do treinador, tendo feito 24 jogos naquela temporada. O Vasco segue firme na busca por reforços com perfil jovem e potencial de valorização. A diretoria mantém os olhos bem abertos no mercado sul-americano, sempre pensando no futuro do clube. E aí, o que vocês acharam dessas novidades? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esses possíveis reforços. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso gigante. Aqui é Sou Mais Vasco News, sempre trazendo as informações mais quentes do nosso Vascão. Um abraço e até a próxima!